Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Estamos aí em novo horário. Não consegui compartilhar o horário, com antecedência, mas devido a compromissos, a gente não vai conseguir manter aquele horário no dia de hoje e amanhã, na verdade. Depois voltamos ao normal aí no horário de 18h07, Sejam bem-vindos a todos. Vamos para o dia 12, do livro Uma Vida com Propósitos. Esse livro que nos ensina tanto, e fala tanto conosco. E é uma honra ter você aqui aprendendo junto comigo. Ontem a gente falou, da amizade, do que Deus espera de nós, para sermos considerados amigos dele, e ele nosso amigo, além de nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele também tem esse título, essa característica de ser o que? Nosso melhor amigo. E ele quer se revelar a nós como amigo. E por isso ele espera de nós, de forma sincera, corações rendidos a ele, prostrados a ele, corações quebrantados, corações que clamam por ele, pela sua presença, não é? Então vamos lá para mais um dia 12. 12 para o 40, que tá próximo, hein? Pouco mais de 28 dias, porque após a leitura do 40º dia, tem mais 2 dias extras. Então, na verdade, são 42 dias. Então, se a gente for pensar, dia 12 para 42, faltam 30 dias. E vamos aí, de fé em fé e glória em glória, para aprendermos da palavra, Então, desenvolvendo a amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Está em Provérbios 3:32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isto não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito. Na verdade, Ele já sabe, que você não é perfeito. Por quê? Porque só Ele é perfeito. Mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até a incentiva. Então, o que Deus quer de nós? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em um horário diferente por causa dos compromissos aí noturnos que virão. Sejam bem-vindos. Estamos aqui falando hoje no dia 12 sobre desenvolver uma amizade com Deus. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou-os sobre o que seria necessário para poupar a cidade,
negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação, e no final Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse: estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orava por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Está em Jó 42, 7 e 8. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reserva sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nem um passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarreguei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? Comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Está em Êxodo 32, Êxodo 33, de 12 a 17. Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Deus quer nossa sinceridade, né? Aqui fala até sobre a religiosidade. Existe uma diferença, né, na palavra espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade é a nossa conexão, né, com Deus. Religiosidade é aquilo que a gente faz de forma doutrinária, né, de forma automática, de forma que as pessoas fazem, né, de acordo com aquele modelo de uma igreja, de uma missa, né, de um culto. Algo que as pessoas fazem em busca, né, que de forma automática, mas Deus quer que a gente faça de coração quebrantado, de coração genuíno, né, de forma verdadeira e sincera. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus com certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Aqui muitas vezes, né, se as nossas orações não são atendidas conforme a nossa necessidade, né, o nosso desejo, o nosso querer, pode ser que nos frustremos. Então é importante a gente sondar, né, nosso coração para ver se existe algum rancor, para que nós liberamos, né, essa conexão com Deus, porque por mais que Deus não nos atenda, Ele conhece o que é bom para nós. E por mais que Ele não nos atenda hoje, não quer dizer que Ele não vai nos atender amanhã, né? A gente tem que nos render, né, à presença dEle e pensar que a vontade dEle é soberana.
e alinhar o nosso coração à vontade dele. Ele sabe de todas as coisas, mas não quer dizer que por nós termos um não hoje, quer dizer que nós teremos um não amanhã. Né? Deus, ele é soberano sobre tudo, ele conhece lá na frente coisa que nós não estamos vendo. Então confia, né? Confia naquilo que Deus quer para você, naquilo que Deus planeja para você, né? A própria palavra fala, né? Os homens podem fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor e no tempo dele. Então confia, não é? Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem. Abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa de nossa aparência, formação, oração não respondida, mágoa do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William chama seu rompimento oculto com Deus. Muitas vezes, até você não sabe, né, que você teve ali um momento de ruptura dessa conexão com Deus, porque simplesmente, né, Deus fechou alguma porta que você não esperava. Então reveja, né, porque Ele sabe o que é melhor para você. Confia nele. Ele é seu Pai, Ele quer o seu melhor. A vontade dele é boa, é agradável, ela é perfeita. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó. Está em Jó 7, 17 a 21. Asaf em Salmos, Jeremias em Jeremias e Noemi no livro de Ruth. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração, repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Salmo 142, 2. Então aqui o livro de Salmos, né, ele coloca como exemplo de que em Salmos a gente conhece todos os sentimentos, né, de sinceridade de Davi e de outros autores, né, compositores aqui do livro de Salmos. Salmos revela para nós vários temas, onde ele pede, né, questionamentos a Deus, ele clama a Deus, ele busca por arrependimento, ele busca por cura, ele busca por perdão. Então ele faz várias reflexões, né? Ele busca de Deus várias situações que ele tem vivido. Então, Deus quer isso de nós, em sinceridade, né, que nós questionamos Ele, porque Ele vai se revelar a nós. Então, não quer dizer que se eu sou amiga de Deus, né, se eu sou filha, eu vou agir com Ele só com carinho e gratidão, né? A gente tem os nossos momentos, né, de ira, mas aqui é uma ira saudável, né, para conhecer o que Ele quer de nós. Isso é relacionamento, né, de intimidade. Então, Ele quer que, independente, né, do momento que nós estejamos, que nós façamos em sinceridade. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram de forma sincera, aberta e publicamente.
Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." Então a obediência, ela revela nosso grau, de intimidade com Deus, nossa fé, inclusive. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor, e nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: "Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa." Está em João 15, de 9 a 11. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que Ele tem com o Pai, que é um modelo para nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro, mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer que sacrificar. Está em Samuel 15, 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: "Este é o meu filho amado, e estou plenamente satisfeito com ele." O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus, a Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. E aqui a gente pode ver, na Bíblia também, que
aos 12 anos, Jesus, né, ele ficava nas sinagogas ensinando, né, ele já era mestre. O ministério dele começou, né, com 30 anos, mas mesmo ele adolescente, né, jovenzinho, ele já ensinava a palavra de Deus, né? E ele ia crescendo em graça e em sabedoria. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isto o que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Então, para a gente agradar pessoas, né, e agradar aqui o coração de Deus, a gente entender o que essas pessoas gostam, o que essas pessoas querem, para que a gente sacie essas pessoas, né, e aqui, de forma especial, agradar o nosso Pai, né, agradar a Deus. E para a gente agradar a Ele, a gente precisa conhecer mais dele, né, a cada dia conhecer a palavra dele e o que ele espera de nós. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram seus desejos. O que me deixa tão abatida é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Está em Salmo 69:9. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. E nós temos parte fundamental disso, né? Perceber que tem irmãos, né? Irmãos que estão perdidos, que nós, né, levemos a palavra de Deus para esses filhos perdidos, né? Para eles serem encontrados. Este é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Então aqui ele fala, né, que se nós somos gratos, né, por Deus ter enviado seu filho Jesus para nos salvar, ele compara aqui, ó, que o que se assemelha a isso é nós levarmos o nome dele para as pessoas que não o conhecem. Ele coloca isso como similar. Olha a importância disso, gente. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Nós temos esse encargo, né, que na verdade é uma oportunidade de levar o nome do Senhor para essas pessoas, porque assim como nós, né, assim como elas, nós já estivemos no lugar delas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Então, mesmo nos momentos, né, que nós estamos pedindo a Deus, né, discernimento, refletindo ou questionando a palavra dele, né, com ele, ele se agrada, porque isso é relacionamento, isso é intimidade com ele. E para ele está tudo bem, não é?
Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante. Era sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A Bíblia exprime toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer outra coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Aqui ele faz essas perguntas para nós, né? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor, faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Faziam corretamente, mas não por amor, né? Era por obrigação. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Então, muitas vezes, se a gente está em uma situação difícil, né, a gente acha que Deus está nos punindo, né, que Deus está nos castigando, e não é isso. Há desertos que Deus precisa trabalhar em nós. Mas mesmo nesses desertos, esse deserto ele é lugar de passagem, mas não quer dizer que Deus não está. Ali Ele está conosco, com intimidade, para nos trabalhar o nosso coração, nos dar discernimento de algo, aprofundar a nossa fé, né? Ele passa conosco no deserto e nós não podemos nos abater e nem desistir, porque deserto é lugar de passagem, deserto é uma fase. A nossa vida, ela não é uma inclinação, né, ascendente. Ela é uma senoidal, então são picos e vales. Às vezes a gente está em cima, com todas, né, as necessidades satisfeitas, e às vezes a gente está nos vales. Só que se a gente estiver nos vales, a gente tem que acelerar para a gente ganhar força e subir novamente, porque os ciclos virão. Mas Deus está conosco em todas as nossas fases, né, sendo boas e sendo ruins. E se Ele permite muitas vezes, né, a gente passar por isso, é porque a nossa fé seja ativada, não é? Eu tenho desafios, né, eu creio que você também, e nós não podemos o quê? Parar, estagnar, né, porque nós precisamos nos levantar como heróis da fé. E Deus se alegra com isso. Isso é sinal de fé, é sinal de confiança, e nós podemos ser modelos, né? Ensinar isso para outras pessoas quando elas passarem por algum momento de dificuldade, porque se eu dei conta, elas também darão, e isso motiva, né? É claro que a nossa motivação tem que ser esse encontro com o Senhor todos os dias, mas o outro, ele gera inspiração, ele eleva a fé do outro, não é? Onde dois ou mais estão ali reunidos, né, um edificando a vida do outro, Deus se faz presente. Por isso os relacionamentos são tão importantes, não é? Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que receba.
Repita esta oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Está em Jeremias 29:13. Isso é tão lindo, né? Que ele pede para que nós, quando estivermos, né, sem forças, né, vazios, que ao buscarmos, ele nos enche para isso, né, para buscar a presença, até para nos motivar, ele nos orienta, né, a pedir ajuda para ele. Eita, amigo maravilhoso, né, e misericordioso, e que conhece todas as nossas limitações, né, mas que ele é o antídoto, né, para tudo isso, e nos enche a cada dia, a cada dificuldade, né, a cada situação. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Então aqui ele deixa uma reflexão para nós, né, que se a gente diz que Deus está distante, é porque nós estamos distantes dele. E aqui ele fala, né, para que nós escolhamos essa opção de buscar a presença dele, de buscar a sua face, de buscar a revelação dele, né, com intimidade, com sinceridade, não como um ritual religioso, né, mas com uma espiritualidade ativada. E ele deixa para nós a reflexão: estou tão perto de Deus quanto quero estar, quanto escolho estar. Então a maneira que eu escolho estar é quanto eu estou perto dele. E se eu percebo que eu estou longe, é porque eu devo o quê? Me aproximar. E o versículo que ele deixa para memorizar: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Está em Tiago 4:8. E ele deixa para nossa meditação: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Então ele deixa claro, né, que nós fazemos escolhas e depende de nós ficar longe ou perto dele. E quantas escolhas a gente faz ao longo do dia, né? Desde o nosso levantar, né, programar a nossa agenda, o quanto a gente coloca ele como principal, como primeira opção, o quanto a gente escolhe dele, né, andar em santidade, em retidão, né, em instrução que ele já deixou para nós, que a gente deve apenas confiar, né, e realizar em fé, a gente obedecer, porque a obediência é fé. Se eu creio, eu vou obedecer, mas para eu obedecer, eu preciso conhecer. Então, quanto mais eu conheço dele, mais eu vou buscar dele. Então, que as nossas escolhas, né, possam ser de sabedoria, né, com inteligência, e em sabedoria buscar a sabedoria que é ele, para que a nossa vida, né, seja mais feliz na presença dele, seja mais leve, seja em retidão, seja em harmonia com o que ele espera de nós e os propósitos, né, que ele tem para nós. Amém? Fizemos aí hoje um horário diferente, não consegui avisar a tempo por causa dos compromissos, né, hoje. Tenho célula em casa hoje, então não consigo fazer mais tarde. Mas que bom que deu certo de fazer agora. Eu vou deixar gravado. E amanhã provavelmente vai ser em horário diferente também por causa de compromisso. Mas é importante a gente não paralisar, né, não deixar de fazer e persistir. A gente se esforça, né, para, independente do horário, né, que foi acordado, a gente fazer, porque as dificuldades vêm, né, os dias mudam a nossa programação, mas isso a vida nos ensina também. Mesmo diante, né, de contratempos de horário ou situações invertidas, que a gente não pare,
né? O homem faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Então que nós possamos, né, agir nessa confiança, independente de tempo, de horário, que a palavra dele, aquilo que ele já mostrou para nós, aquilo que ele já direcionou para nós, a gente consiga realizar. Então fica essa reflexão para nós, que independente do tempo, né, do lugar, do horário, nós possamos cumprir aquilo que ele já deixou para nós, tá bom? Vou deixar gravado aqui, para quem, né, buscou em outro horário, não conseguir encontrar, vai estar guardado lá, tá bom? Um beijo, Laiane, Dani, Dona Estefânia, um abraço para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Boas escolhas aí durante essa quarta-feira, né? E que ele seja o primeiro, tá bom? Beijo, tchau, tchau.